Canal V12 Vascaíno na área, galera. Sim, para te deixar bem informado de tudo que acontece no legítimo clube do povo Vasco da Gama. Desde já eu peço aquela moral. Se inscreva no nosso canal. Assine o sininho das notificações para mais conteúdo do nosso gigantesco clube do povo Vascão. Sim, temos informações de Jair. Temos as informações de uma nova dupla de zaga, Mercado da Bola. Fique até o final e tamo junto. Sem mais enrolação, vambora para o vídeo. Da janela de transferências do Brasil, e a Camila Barbieri nos traz informações do Vasco, que tem duas novidades na área que já foram apresentadas. Fala, Bené, Kelizinha, tudo bem? Dia de fechamento de janela de transferências é assim, movimentado do lado do Vasco, não foi diferente. Hoje fecha então, né? Fechou, se encerrou a janela de transferências e o Vasco aproveitou para apresentar dois reforços. Um que já é de conhecimento de todo mundo, porque inclusive já jogou, o caso do Matheus França, 21 anos, chegou do Crystal Palace da Inglaterra com contrato de empréstimo de um ano e jogou, inclusive entrou no segundo tempo aos 33 minutos na vitória por 3-2 diante do Sport. Ele falou sobre essa questão, como ele está se sentindo, porque o recondicionamento físico dele faz parte do planejamento do Vasco, desde a contratação, desde as primeiras negociações. Vamos ouvir uma palavrinha então do camisa 9 do Vasco. Tô voltando no momento de lesão agora, pegando ritmo de jogo, está tudo no previsto, tudo programado com o Diniz. Desde o início dessa minha conversa da vinda para o Vasco, isso foi um dos pontos pensados através de todo o meu staff e também da comissão técnica do Vasco. E estou bem, estou me sentindo bem, minhas condições físicas são boas e eu estou evoluindo cada vez mais, ganhando ritmo para poder desempenhar o melhor aqui pelo Vasco. E o outro jogador que foi apresentado foi o zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos. Ele estava no Galatasaray da Turquia, foi revelado pelo Atlético Nacional, é colombiano e titular da seleção colombiana. Disputou a Copa América no ano passado e falou justamente sobre essas potencialidades dele, as valências dele, porque na seleção colombiana ele costuma jogar pelo lado esquerdo, mas aqui ele pode ser uma opção pelo lado direito, até por conta da saída do João Vitor. Ele assinou um contrato de empréstimo de 1 ano e meio. Vamos ouvir também a palavra do Carlos Cuesta. Mis cualidades, bueno, puedo decir que en el juego, en la construcción, puedo dar lo que el entrenador de pronto está buscando y al momento de defender, pues soy defensor central, debo estar siempre en posición de proteger al equipo, de ganar los duelos, de ir fuerte contra el delantero adversario y luego será el entrenador quien me dé ideas de lo que él quiere en este momento de la temporada. Y yo soy un jugador que estoy para crear juego desde atrás, pero lo más importante que es para defender. Agora, uma notícia que o Vasco divulgou no finalzinho da manhã foi sobre o volante Jair. Ele teve uma entorse no joelho direito nesse jogo contra o Sport. Depois de passar por exames, foi diagnosticada uma lesão de ligamento cruzado. Galera, uma pausa. Leiam o que o Jair mandou. Emitiu essa nota pedindo para não atacar o atleta. Infelizmente, faz parte do futebol, da vida dos atletas. Ninguém entra com a intenção de machucar ninguém. Então vamos deixar o atleta em paz. Não vamos atacar, não vamos estar xingando, não vamos ameaçar. O Vasco é maior do que isso, beleza? Vamos seguir no vídeo. Anterior, portanto, ele desfalca aí o time nos próximos meses, vai ter que passar por um processo cirúrgico, uma baixa importante para o time do Fernando Diniz. Tá certo, pessoal? Um abraço para todo mundo. Valeu, Camilo, obrigado pelas informações. É isso, tem gente chegando, mas também tem notícia ruim pro Vasco, né, no departamento médico. Vamos colocar no papo o setorista Bruno Murito, dando o ar da graça aqui no nosso telão, para falar sobre essa situação, né, Murito? O Diniz recebendo reforços, claro, pensando na briga incômoda na parte de baixo da tabela no Campeonato Brasileiro e também no jogo da volta, né, da Copa do Brasil contra o Botafogo, logo depois da data FIFA. E essa notícia, mais uma vez, do Jair, né, um longo período afastado. Tudo bem, amigo? Bem-vindo. Fala, Bené e amigos, tudo bem? Pessoal que estão nos assistindo. Era um dia esperado, né, pelas duas apresentações aí, tanto do Matheus França quanto do Carlos Cuesta, com uma expectativa boa aí, né, para ver pela primeira vez os reforços. Tudo bem que o Matheus França já deu até para ver em campo, né, contra o Sport, mas tinha muita expectativa sobre o Carlos Cuesta também nessa janela. Só que a notícia do dia realmente é a lesão do Jair, né? É um jogador que vai desfalcar o Vasco praticamente por um ano, e teve uma lesão muito grave. Ele já teve uma lesão grave no ano passado, contra bem no Carioca, né, no início da temporada mesmo, e essa lesão agora do Jair acaba tirando ele de novo por um ano, né? Ele ficou praticamente um ano inteiro de 2024 fora, e agora eu tô até com uma cola aqui no notebook, ó. Ligamento cruzado anterior, lesão do ligamento colateral medial, meniscos e lesão ostocondral no joelho direito. Então, se no ano passado ele lesionou o joelho esquerdo, agora ele lesionou o joelho direito. Ele estava em fim de contrato até com o Vasco, né? O Vasco só tinha contrato com ele até dezembro. E ele viveu talvez seu melhor momento no Vasco aí, o melhor momento, dá pra ter certeza que na temporada ele viveu seu melhor momento agora em 2025, vinha de um gol contra o Botafogo, fez uma grande partida contra o Botafogo, foi um destaque ali, encaixou esse meio de campo, né, ele e o Barros, e aí no jogo contra o Sport ele recebeu esse carrinho aí do Aderlan e acabou se lesionando, né, uma lesão muito grave, que pegou todo mundo no Vasco de surpresa, né, ainda mais porque o Jair é um jogador muito querido, né, lógico, qualquer lesão assim já entristece muito o elenco e toda a comissão técnica, mas o Jair é um jogador que
teve que passar por isso, né, essa superação no ano passado, e agora volta. O Vasco, inclusive, o Admar Lopes já disse que o Vasco vai renovar o contrato, né, para ele mesmo se tratar no clube e também com todos os vencimentos, lógico, recebendo, né, todo o salário, enfim. Então o Vasco vai ter que renovar por mais um ano, aí, até o final do ano que vem, praticamente, por essa lesão do Jair, que vai tirar ele de campo. Inclusive, com as boas atuações, a renovação dele já estava até sendo pensada pela diretoria mesmo, né, para ele ser um jogador de encaixe, né, nesse meio de campo. A gente falava muito das saídas de bola do Diniz, né? E ele é esse jogador que tem essa qualidade no passe, também aliado ali a um pouco de mais de marcação, como o Barros e o Tietchan, o Moura podem oferecer. O Jair é esse jogador mais diferente, né? Com a bola no meio de campo. Então, realmente, é uma baixa muito importante aí pro Vasco na temporada. Eu podia estar driblando, tabelando, chutando, mas não. Eu tô aqui pra lembrar O Vasco na temporada. A gente deseja aí uma boa recuperação pro Jair, num momento de tanta confiança, né? Numa fase boa. Enquanto o Bruno falava, a gente via a imagem e dá uma agonia, né? Porque o jogador, ele parece que ele cai e ele já sente a gravidade da lesão. E o Ramon, inclusive, nos falava aqui nos bastidores que é igual a uma lesão que tu teve, a principal, talvez, da tua carreira. Sim, primeiro, força ao Jair, realmente, assim, me dói muito o coração quando eu vejo uma notícia de qualquer atleta, claro, né? Que tem uma lesão, especial o Jair que voltava de uma lesão. Uma reincidência, por mais que em outra é perna, muito né? triste, assim, eu que parei por isso, né? Devido a uma lesão, né? A imagem de frente, essa imagem mostra o joelho dele, o joelho dele faz o valgo ali, antes do contato, né? O mecanismo é antes do contato, né? Muito falava do carrinho do Aderlan, que poderia ter machucado. A imagem de frente mostra muito bem o joelho do Jair fazendo o mecanismo de ruptura de cruzado, né? Não sou médico, gente, mas eu li muito sobre por causa do meu joelho. E dá pra ver nítido na imagem. Então, assim, o Aderlan, na minha opinião, não teve culpa na questão da lesão, que muito se falou sobre isso. Mas desejar o Jair, né? Uma pronta recuperação, que seja muito bem feita a cirurgia, que ele consiga ter muita cabeça, muita resiliência, muita força mental. Se apegue na sua família no que você crê, que já a gente espera aqui para poder comentar a sua volta, meu amigo. É isso, né? É um jogador que tava ganhando mais espaço também nesse time do Vasco, fica fora. Acho que até na parte mental também, né, Ramon? O jogador ficou fora durante tanto tempo, tem um retorno e também agora vai ter que encarar, voltar só no ano que vem a jogar pelo Vasco. Pois é, desde que ele chega no Vasco, a rotina de afastamentos do Jair é muito grande, né? Então, fez uma excelente temporada pelo Atlético Mineiro em 2021, veio pro Vasco e acabou não tendo essa sequência necessária para ele no momento que ele estava crescendo de produção. Parecia que o Fernando Diniz tinha encontrado o meio de campo com ele, com o Tietchan. No último jogo, no penúltimo jogo, o Tietchan foi poupado, né? Entrou junto com na Copa do Brasil, entrou ele e o Barros. Tinha sentido, né? Tinha sentido. Inclusive o Cauã Barros é uma das histórias mais legais, né? Porque ele é de povo originário, do interior do Pernambuco. Então é uma referência indígena, jogando num dos maiores clubes de futebol brasileiro. Pancararu, se não me engano, o nome da tribo do Cauã Barros. E agora o Fernando Diniz vai precisar ali, dentro do elenco, achar uma reposição para ele de jogador que tenha tanto defensivo quanto ofensivo, né? As duas intermediárias estavam em crescente de produção. Bom, Murito, deixa eu te perguntar sobre os reforços, especialmente sobre o Carlos Cuesta, que é um zagueiro colombiano que vem ali atuando pela direita. Especialmente quando questionado sobre a altura, ele me pareceu um pouco incomodado na resposta ali durante a entrevista, a conversa com os jornalistas. Ele tem 1,79 de altura e a galera pega um pouquinho no pé dele, dizendo que ele é um pouquinho baixo, né? E aí ele disse que não é só sobre a altura. Ele falou que é como você se coloca, como você se organiza dentro de campo, se posiciona, se antecipa. Esse jogador tem muita imposição física também, né? Ele chega para ser titular, vai jogar ao lado do Robert Renan. Qual é a expectativa aí de vocês e do Vasco? A expectativa do Vasco é para que ele seja titular absoluto mesmo da zaga, ali, acertar esse lado direito da defesa, né? Que depois da saída do João Vitor ficou sem esse titular, né? O Vasco, no início da janela, buscava um titular pela esquerda. Teve que vender o João Vitor depois da proposta que recebeu, né, do CSKA de Moscou. O João Vitor pediu para ser negociado. O Vasco não contava com a saída do João Vitor, então o Carlos Cuesta é esse jogador para ser titular da zaga. E aí acho que um pouco dessa questão da bola aérea, ali, da altura do próprio Cuesta, é um incômodo, né, que o Vasco sofre na temporada com os gols pelo alto, até contra o Sport. O Vasco voltou a sofrer mais um gol pelo alto. E é uma característica da defesa ali, né? Agora o zagueiro mais alto que está no Vasco é o Robert Renan mesmo, que chegou agora nessa temporada. Mas o Lucas Freitas, que vinha sendo titular, tem 1,84 ali. O Cuesta, que chegou para ser titular, tem 1,79, ele 1,80. E parece que essa é uma resposta que o Cuesta teve que responder bastante ao longo da carreira, né? Porque nessa primeira entrevista dele agora já no Vasco, ele realmente se mostrou incomodado, né? Disse que sempre faz essa pergunta para ele, mas que ele deu os credenciais dele ali, né? O importante é posicionamento, antecipação, dá para compensar, né? Na bola aérea, assim, com outras características, não ser altura, né? Não adianta nada também o cara ser alto e não se posicionar. Então, o Cuesta, ele chega com esse perfil aí que o Vasco determinou que precisava nessa janela. Um zagueiro forte e rápido, principalmente para jogar em linha alta, né? O Vasco joga com os zagueiros lá no campo de ataque, quando o time tá sem a bola, assim, tentando fazer uma marcação, pressão bem alta mesmo do Vasco. Então, para isso, o time tem que saber também correr para trás. E esse, cara, é o lema que a gente ouve mais, assim, de todos os jogadores do Vasco, de todo mundo que vive o dia a dia ali do Diniz. O maior lema do Diniz não é sair curto, sair jogando, não é isso. É correr para trás, ser voluntarioso. Então, assim, o importante demais também, né? Os zagueiros serem muito rápidos para compensar aí na marcação, né? Uma bola lançada nas costas da defesa ali. E é por isso até que
Maurício Lemos, Oliveira, são jogadores que praticamente não tiveram oportunidades aí, porque são jogadores mais lentos. Inclusive o Lemos, a gente já trouxe essa informação algumas vezes, o Lemos está fora até dos planos do Vasco, porque nos jogos que o Lemos entrou, ele realmente não se adaptou aí no estilo de jogo do Diniz, inclusive nos treinamentos, né? Então o João Vitor, que era um zagueiro muito rápido, depois que ele saiu, o Vasco ficou precisando desse zagueiro mais rápido, então agora o Cuesta chega para suprir essa carência aí. Quem sabe, enfim, quantas janelas aqui o Vasco, a gente fala, né, da necessidade de reforçar o sistema defensivo. Desde que o Vasco voltou na Série A em 2023, o Vasco busca ali acertar essa defesa, em nenhum momento conseguiu acertar, e agora tem aí praticamente o sistema defensivo totalmente reformulado, com o Robert Renan, o Cuesta chegando, o Lucas Freitas ali que vem numa boa sequência também, foi uma das grandes surpresas do Vasco na temporada. O despertar de uma deusa começa assim. É isso, Carlos Cuesta é jogador de seleção, né, também, né, Ramon? Foi titular, inclusive, em jogos das eliminatórias pela Colômbia, tem 23 partidas pela seleção de seu país, e é isso que o Murito falou, né? Acho que na janela que o Vasco, claro, com as limitações que o clube tem, consegue uma dupla que provavelmente, possivelmente, vai ganhar a oportunidade para ser essa dupla titular da zaga do Vasco, um setor muito problemático nos últimos anos. O Murito lembrou bem, já tinha o Robert Renan e agora o Cuesta. Primeiro que o Vasco fez uma janela muito boa gastando pouco, né? Matheus França vai pagar o salário. O Andrés Gomes é empréstimo, o Murito pode me confirmar o valor, que a gente conversou ontem até na redação sobre, eu já esqueci. Ele vai me salvar. Por mais ou menos 4,5 milhões ali de euros depois, né? A opção de compra. Lembrar que essa opção pode virar obrigação dependendo de algumas metas ali de desempenho. E aí tem o Cuesta e tem o Robert Renan. Então, assim, pra mim é uma dupla de zaga muito forte pro setor mais emergencial pro Vasco, né? Eu acho que é uma dupla que pode se encaixar muito bem. O Robert Renan é aquele zagueiro que pensa o futebol muito atualizado, vamos dizer assim. É um zagueiro canhoto do pé bom, que vira o pé toda hora, que tem o passe vertical como característica, que vai construir de trás, já como o Diniz gosta. Aquele passe de qualidade. A bola, o Diniz não tem agora o volante de qualidade pra Quero Jair, né? Pra poder fazer essa bola chegar com mais qualidade ao Nuno, ao Coutinho, ao Verratti, enfim, ao Ryan, né? Ou o David, quem jogar, enfim. Mas já vai sair de trás um passe com muita qualidade pelo lado esquerdo. Tem o Piton, que se associa muito bem também com a bola no chão, tem qualidade, habilidade para jogar por dentro, pelo chão. E do outro lado o zagueiro, que não pode ser alto, mas o que eu vi do Cuesta, se posiciona muito bem na leitura da bola, né? Ele sabe antever o que o adversário possa vir a fazer. Então é um zagueiro muito combativo, é um zagueiro mesmo de duelos individuais, muito duro, de muita força, e que tem sim um bom posicionamento ofensivo, ou defensivo. Claro que algumas coisas ele pode falhar, pode vir a acontecer, que é normal, mas é uma dupla de zaga que pode dar um caldo muito bom. Quando se entrosarem, se entenderem, se conhecerem, o Vasco pode ganhar muito defensivamente com esses dois. Muito bem, olha só. Murito, obrigada por todas as informações, pela participação com a gente aqui no Tá Na Área. Volte sempre, meu amigo. Um beijão, bom trabalho pra ti por aí. Valeu, pessoal. Um abraço.